E a gente começa agora a nossa roda oficialmente. Então, hoje a roda a gente vai falar sobre como conciliar maternidade, trabalho e o aprendizado dos filhos. E, nessa nossa roda, a ideia é trazer temas assim, interessantes para as profissionais, que tem a ver com trabalho, com capacitação, mas também com a organização, né, da gente, porque isso tudo influencia no nosso resultado no trabalho. E quando o nosso filho não está bem, a gente também acaba não ficando muito bem, né? E aí, para falar sobre isso, eu chamei uma amiga muito especial, que é a Thaís Marzaro. Ela é pesquisadora, desenvolvedora da metodologia da plataforma Multidisciplinar 360. Ela é pós-graduanda em neuropsicopedagogia e é especialista em alunos com dificuldade e transtornos de aprendizagem. E aí eu queria lembrar que aqui é um espaço seguro para a gente trocar nossas ideias sem julgamento. É, e se vocês precisarem interromper para perguntar alguma coisa para Thaís, fiquem à vontade. Thaís, o palco é seu. Olá, meninas, boa noite. Eu queria agradecer o convite da Cláudia. Falar que para mim é muito gostoso falar desse assunto e trabalhar com mães, porque a gente sabe que é a base de todo o sucesso do aluno, né? E quando a Cláudia me chamou, a gente falou, vê qual a dificuldade que a gente vai ajudar a resolver. E queria agradecer muito a confiança de vocês e afirmar o que a Cláudia está falando, isso aqui é um lugar seguro. Então vocês podem se abrir, e já deixo de antemão, se surgiu alguma coisa, como a gente fala, muito cabeluda, que vocês têm uma dúvida daquelas que vocês não querem abrir nem aqui, me chama depois no individual, que a gente auxilia, tá bom? O importante é que vocês não fiquem aí amarguradas com nada, com nenhuma dúvida do desenvolvimento do filho de vocês. Vou falar brevemente, rapidinho mesmo, sobre o que eu faço e como eu cheguei até aqui. E vou já partir para o desafio aí que a gente tem hoje. Tá? Então, como a Cláudia falou, meu nome é Thaís Marzaro, eu sou professora, sou especializada em alunos com dificuldade e transtornos de aprendizado e pós-graduanda em neuropsicopedagogia. E essa aqui é a gata que sempre aparece em tudo quanto é reunião, gente, perdoa. E a gente já está fazendo quase 10 anos, quando eu fui fazer as contas, eu falei, ai, socorro, tudo isso. Há quase 10 anos que a gente trabalha com isso, trabalha desenvolvendo alunos com dificuldade e atendendo as famílias. E nós desenvolvemos a metodologia própria. Nós utilizamos diversas ferramentas, porque nenhum aluno é igual ao outro. Mesmo aqueles que têm dificuldade, o meu filho tem dislexia. Um disléxico não vai ser igual ao outro. Um hiperativo não vai ser igual ao outro. As dores, muitas vezes, podem até ser semelhantes, mas a resolução da situação nem sempre é igual para todo mundo. Então, a gente desenvolveu a metodologia, criamos a nossa plataforma, e depois eu mostro para vocês, que aqui o foco são vocês. E eu até preparei uma apresentação, mas eu já vou pedir para a Cláudia compartilhar, que eu gostaria de ir direto para a dor, tá bom? Direto para as dores de vocês. E se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, ou mandar no chat, ou falar, só abrir o microfone, que a gente para na hora e escuta vocês, tá bem? Então, deixa eu só apresentar aqui, colocar na tela certa. E apresentar. Vai aparecer para todo mundo. Apareceu? A primeira coisa que eu quero que vocês Apareceu. saibam: respire e não pira, não é sua culpa. Essa é a primeira coisa que precisa ficar clara para vocês. Não importa qual que é a situação, tem sempre uma solução. E a solução não é se culpar, a solução não é arrancar os cabelos, não é passar a madrugada acordada chorando, sem saber o que fazer.
Então, primeira coisa que você, mãe, precisa entender. Para o resto da sua vida, você não tem culpa. Tá? Então, tira essa culpa dos seus ombros, porque você não recebeu um manual de instruções. Eu sempre falo, mas você, por acaso, recebeu um manual de instruções quando você ganhou seu filho? Recebeu outro quando matriculou na escola? Não, né? Então, você não é obrigada a saber de tudo. Você precisa apenas entender que existe a solução para cada coisa e são etapas, tá? São etapas que você vai passar com o seu filho, mas para todas elas tem solução, tem aconchego e tem paz no final. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês as principais situações que nós temos de dificuldade. Todas as dificuldades que colocam, elas acabam atrapalhando o aprendizado do aluno e a rotina familiar. Tem um autor que eu gosto muito, inclusive estou fazendo uma série, estou preparando uma série para vocês, que eu acredito que vá ao ar no YouTube entre amanhã e sexta, no máximo, é um livro de um psicólogo clínico e PhD, ele é PhD em TDAH, e ele fala que a pessoa mais afetada pelo TDAH não é a criança, é a mãe. A mãe é a mais afetada, para você ter noção. E todo mundo esquece disso. A gente só fala do filho, do filho, do filho, do filho, do filho, e não fala da mãe. O quanto essa mãe sofre, o quanto essa mãe se desgasta, o quanto essa mãe beira a exaustão. E faz parte da nossa metodologia trabalhar com as mães, trabalhar com as famílias. Não adianta nada você correr para tudo quanto é terapeuta, independente da dificuldade. A gente tem alunos que precisam de fono, alunos que precisam de psicólogo, alunos que precisam de terapia ocupacional, psicomotricista, enfim. Para cada um tem uma situação, tem uma solução que ele vai precisar, de um profissional multidisciplinar que vai precisar. Só que ninguém fala a mãe, né, junto ou não com o pai, precisa de apoio. Então, para todas essas situações que estão aqui, e tem muito mais, na verdade, para cada uma delas, né, a gente tem um guarda-chuva, como a gente diz, vocês precisam ser acolhidas, tá? Então, se até hoje ninguém falou isso para você, saiba que você precisa e merece ser acolhida, ser ouvida e ser acalentada, para que você possa ter fôlego de resolver tudo isso. Então, o que a gente tem, assim, de mais gritante? Se faltou algum, fala aqui que a gente também já coloca. Defasagem de aprendizado. É importante falar que defasagem de aprendizado é bem diferente da dificuldade e bem diferente do transtorno de aprendizagem, tá? Então, quando a gente fala que um aluno está defasado, é que faltou alguma coisa. Só lembrar do que a gente teve há pouco tempo atrás, entre aspas, pandemia. Os alunos ficaram defasados. Ah, por quê? Porque a grande maioria sofreu muito com as aulas online e não conseguiu absorver o conteúdo. Aí, no retorno do presencial, o que a escola teve que fazer? Martelar todo o conteúdo, dar um rum em todo mundo. Tudo que deu na pandemia teve que dar de novo a toca de caixa. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Por quê? Porque os alunos estavam defasados. Isso é defasagem. A dificuldade é quando o aluno tem um ponto único de dúvida. Então, por exemplo, ele vai bem em todas as matérias, mas ele não vai bem em geografia, por exemplo. Ele não consegue trabalhar aí a questão das regiões do país, dos estados, é pontual. Ah, ele tem uma dificuldade só em tabuada. Tá, e o restante das contas, a soma, a subtração, vai tranquilo. Bateu na tabuada. É uma dificuldade comum, inclusive. Só que essa dificuldade da tabuada acarreta numa defasagem enorme, gigantesca, do momento que ele aprendeu todas as tabuadas para frente. Por quê? Multiplicação, divisão, né, e expressões aí conforme vai passando a série, tudo depende de tabuada. Então, às vezes, uma dificuldade pontual pode chegar a desenvolver uma defasagem. E tudo isso é diferente de transtorno de aprendizado. Essa palavra é meio dura, né? Transtorno de aprendizado, e às vezes os pais não recebem muito bem. Mas é um termo
praticamente médico, que a gente chama, para falar de distúrbios do desenvolvimento. Então, a gente tem alguns transtornos, tá? O que todo mundo conhece? TDAH, dislexia, o autismo também, Asperger, nós temos a descalculia, temos TANV, tantos outros aí que nem são tão falados, mas que são comuns ali para a gente que trabalha com esse tipo de aluno. Então, transtorno, ele é como se fosse, vamos colocar talvez um termo mais suave, é um pequeno obstáculo na parte do neurodesenvolvimento. Então, ele precisa de um tratamento, de um acompanhamento. Então, defasagem a gente faz como? Um reforço, um acompanhamento por uns 6 meses e depois a criança consegue andar sozinha. Dificuldade que a gente faz? A gente determina qual que é a dificuldade, verifica, né, a dificuldade exata e trata aquela dificuldade exata. Ponto. Resolveu. Agora, o transtorno de aprendizado, ele precisa de um acompanhamento. Não fique brava nem triste com o que eu vou falar, mas a gente não usa o termo cura. Ah, por que não usa o termo cura? Porque como ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento, eu estou realmente trabalhando com a parte neurológica. Então, a gente não fala que é cura. A gente fala que está num acompanhamento num grau menor já. Então, às vezes começa num grande acompanhamento com uma multidisciplinaridade muito intensa e depois vai reduzindo para quase nada até a pessoa conseguir, né, manter apenas com uma mentoria ou, às vezes, com um psicólogo, dependendo da situação. Tá? Então, ele vai mais dinâmico aí, mas a gente nunca fala em cura. Tá? Seria enganoso falar isso, tá bom? Distúrbios alimentares. Tem alguma nutricionista aqui? Não sei se alguma das meninas é nutricionista. Distúrbios alimentares pode parecer, nossa, mas ele só não come direito. Aham. E aí? O que eu faço com as vitaminas e os minerais que eu preciso? Né? Uma briga boa, gente, são crianças que têm seletividade alimentar. Briga boa. Se a gente não tiver uma nutricionista junto, não rola. Tá? Outra coisa que acarreta alguns distúrbios alimentares, a nossa correria. Thaís, por quê? Concorda comigo que na nossa correria, porque assim, eu falo nossa, porque eu também sou mãe, meu filho está com 19 anos, mas continua debaixo ali do meu teto, das minhas asas, então é minha responsabilidade ainda. Tudo bem, hoje ele já me ajuda, tal, mas ele também tem os afazeres dele. Mas eu também trabalho o dia inteiro, como vocês. E quem tem filho pequeno fica mais corrido ainda, né? Porque o filho pequeno não te ajuda na cozinha, não te ajuda numa tarefa ali, não adianta um alimento. Ele precisa que você faça. O que acontece muito, e eu vejo isso, às vezes, na minha aula. Pô, não deu tempo de comer. Vou pegar um lanche aqui no McDonald's rapidinho. Meu coração. Eu falo, pera, como assim não deu tempo de comer? Porque até esquentar a comida. Eu falei, peraí, você vai deixar de esquentar a comida para pedir um lanche? É mais gostoso, não é mais gostoso nada. Chama a tua mãe, pede para ela esquentar que você vai comer comigo na aula. Gente, eu perdi as contas de quantas vezes eu tive que fazer isso. Aí, do lado, né, paralelamente, a mãe me manda mensagem, Thaís, você vai fazer ele comer, jura? Porque ele não tá comendo faz 4, 5 dias. É assim. E aí, na aula, vou lá ensinando o que eu preciso ensinar, fazendo o acompanhamento que eu preciso fazer, e o bichinho comendo. Gente, às vezes é corrida, e às vezes a gente precisa também fazer isso. Então, o que acontece quando o aluno não come direito? Não pensa direito. Não adianta você falar que, mas ele está fazendo tudo. Tá, tudo meia boca. A criança que não tem uma alimentação adequada, e quando eu falo de alimentação adequada, não é aquele banquete. Gente, o básico faz muita coisa. Todo nutricionista fala isso. Arroz, feijão e ovo faz muita coisa. Então, não deu tempo de preparar uma grande refeição, um grande almoço, vai para o básico que está muito bem feito. Lancheira, eu sempre falo isso e às vezes acho que as mães até torcem o nariz para mim.
Cuida com a lancheira, gente. Se as aulas ainda não voltaram, dá um tempinho para você pensar nessa lancheira. Não precisa ser a lancheira mais saudável do mundo, com aquelas maçãzinhas cortadinhas, com cenourinha. Gente, eu sei quanto é corrido fazer isso. É só para evitar aquilo que é muito gorduroso. Então, qual que é a reclamação? Que a criança, depois do lanche, está como? As professoras falam, ou elas estão extremamente agitadas, que a professora tem vontade de pendurar cada um numa janela, ou elas estão extremamente letárgicas. Sabe o que é isso? Ou é excesso de energia que foi dado na hora do lanche, ou é excesso de gordura na hora do lanche. Por quê? A gordura deixa pesado. Refrigerante. Gente, a digestão demora para fazer. E aí você quer que o aluno que acabou de comer em 15 minutos. É 15 minutos o intervalo, gente. Não é meia hora, não é uma hora. Ele come rapidinho. Sabe por que ele come muito rápido? Porque ele quer correr. Ele quer brincar. Se você falar para mim, ah, mas 15 minutos eu tomo um café da tarde rapidinho. Às vezes eu até almoço em 15 minutos. Tá bom, você. Seu filho que come em 2 minutos porque quer sair correndo. Então, depende da alimentação que você coloca na lancheira. Gente, essa criança ou volta no 220 ou volta querendo encostar e dormir. E essa é uma reclamação constante das professoras. Constante. Então, cuida com essa parte, que assim, uma alimentação errônea, ela não é um distúrbio alimentar, mas ela pode levar a um distúrbio alimentar. Se eu falar para vocês que pelo menos uns de 30% a 50% dos meus alunos têm que fazer acompanhamento com nutricionista, porque estão fora do peso, e isso está impactando pra caramba no aprendizado deles. Ah, Thaís, por quê? Porque fica letárgico, porque não consegue acompanhar a aula, porque sofre bullying, porque entrou em depressão por conta do peso. Criança, tá? Criança. Então, a alimentação, ela impacta muito, muito, mais do que a gente possa imaginar. As alterações emocionais, tanto a parte familiar como a parte individual, gente, a criança pode ser 100% perfeita. Ai, mas meu filho não tem nenhum transtorno, vive acompanhado em pediatra e já foi para psicólogo, não tem nada. Ninguém fala nada, mas ele não vai bem. Precisa ver como é que tá aquela emoção, como é que tá aquele coraçãozinho. Às vezes acontecem coisas em casa que você não percebeu que ele se tocou do que aconteceu. Ou a gente não deu o valor necessário para a dor dele naquele momento, porque eles também sentem dores, dores emocionais, né? Está aumentando demais o diagnóstico de depressão em crianças e adolescentes. Demais. E isso é muito sério. Então, todo esse cuidado emocional precisa ter um suporte. Por isso que a gente fala que as mães precisam de suporte emocional, precisam de acolhimento. Porque às vezes na sua correria, no seu, na sua estafa ali toda cheia de problemas e compromissos para cumprir, não percebe que o pequeno ou a pequena não está tão legal assim. Não percebem alguns sinais importantes de que tem alguma coisa errada. Você acha que é birra, você acha que é malcriação, você acha que queria alguma coisa e não ganhou. A gente acha, não é você, né? A gente que é mãe acha. Que eu também passei por isso. Às vezes é mais fácil a gente reconhecer que o filho da fulana não tá legal do que a gente reconhecer que o nosso não tá legal. E é o mais comum, é o mais comum. Então, assim, volto a falar, vocês mães precisam sempre de apoio para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, ou qualquer dor emocional mesmo, vocês possam compartilhar para evitar transtornos emocionais com os menores, que absorvem absolutamente tudo. Tá? E talvez esse último, eu acho que é a maior reclamação de todo mundo. Falta de rotina, tanto da família em si, como específica de estudo. E aí, essa falta de rotina, eu acho que todo
todos aqui, todas somos empreendedoras, né? Cada um ao seu modo, todas são. É difícil manter uma rotina, né? Ou é impossível? Porque a gente sabe que os horários dependem do que você faz com o cliente, às vezes cada consultoria, cada produto que você vende depende de uma situação, e aí às vezes você está com o horário fechado, entra um cliente novo, muda o horário. Tudo bem, a gente precisa dessa bagunça boa aí que é necessário no nosso meio aí de trabalho. Mas é muito importante que você defina alguns horários principais, tá? Assim, eu vou focar agora no pequeno, porque isso vai te impactar. Hora de dormir. Tem mãe que fala para mim, Thaís, eu não durmo. Aí eu falo, por que você não dorme? O que está acontecendo? Aí não durmo porque o fulano não dorme cedo, e aí ele vai dormir tarde, ele fica me esperando para dormir, e aí não sei o quê, e aí quando eu vejo já está na hora de eu acordar de novo. Gente, cuidado. O sono de vocês é essencial. Cada um tem um tempo de dormir. Eu tenho um horário que eu amo acordar, né? Eu amo acordar nesse horário. É 5 horas da manhã, esse é o meu horário. Gente, eu produzo tanto das 5 da manhã às 8 que eu acho o máximo. Depois o dia segue normal. Quando eu acordo depois das 5, eu me sinto péssima. Mas é o meu horário. Mas eu sei o meu horário limite de dormir. Quando a gente tem filho um pouco menor, é difícil você manter esse horário, mas é extremamente importante. Extremamente importante. Quem que define horário para dormir? Você. O médico fala assim, ai, mas tem criança que tem que dormir às 10 horas. Não sei. Seu filho não é todo mundo. Você não é todo mundo. Eu não sei qual é a rotina de vocês. Não sei se ele estuda de manhã ou de tarde. Se ele ainda não está estudando. Não sei que horas começa o movimento da sua casa. Isso é muito particular. Eu costumo ajudar muito as mães a fazerem a rotina, mas assim, gente, não é na baseada, tá bom? É no individual. A gente, por mais que tenha, eu vejo vários quadros de rotina aí pro pessoal, mas férias tá três. Então, férias é férias. As crianças estão de férias, a gente sabe que os pais não. Só que as crianças estão. Então, a rotina de férias é diferente. Só que, uma coisa que eu falo que eu sou mãe-tia, porque eu tenho um sobrinho, tenho dois, né? Um de 10 anos e um de 4 anos. Gente, dois furacõezinhos assim, terremoto. O de 10 anos, quase 10 anos, fica comigo todos os dias. Todos os dias ele vem para minha casa. Ele vai para a escola e vem para minha casa. Thaís, ele tá de férias. Vem para minha casa. À tarde. Ah, por quê? Porque já passou o período de descanso, a mãe e o pai já voltaram a trabalhar também, já estão numa rotina louca, e eu não tô deixando ele perder a rotina dele de estudo. E o que acontece nas férias? Dorme qualquer hora, acorda a qualquer hora. E aí a mãe fala assim: vou deixar dormir até mais tarde para mim ter um pouco de paz, porque eu preciso fazer uma coisa, preciso fazer outra. Tá errada? Não, ela precisa de paz. Mas o que tem que acontecer? As aulas vão começar assim. Eu tenho aluno que já começou. Cada escola começa num dia. Atenta para esse dia e uma semana antes começa a voltar ao normal. Não me adianta, você não vai querer um dinossauro, Tiranossauro Rex ainda, daqueles bem gigantes de braveza, em cima de você. Porque num dia ele estava acordando 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, e no outro você pediu para ele acordar às 6 horas da manhã. Não compra essa briga. Não compra essa briga. Treina o cérebro dele. Treina. Então, assim, uma semaninha antes, começa a voltar no horário. Ah, se ele estava acordando às 10, às 9, no outro dia, às 8, vai diminuindo. E aí vai ajustando o horário da noite. Senão você vai comprar briga. Bem no dia que estiver voltando às aulas e vai ser o caos total.
Ai, não, Thaís, aqui eu consigo manter todos os horários de sono. Ai, que lindo, perfeito. Sonho de consumo. Então, o que está faltando? Ah, está faltando a rotina do almoço, está faltando a rotina de estudo. Volto a falar, cada família tem as suas particularidades. Então, depois, quem quiser fazer a rotininha de acordo com a sua realidade, chama lá no privado para a gente poder ajudar, tá? A gente marca um horário e a gente tenta fazer junto aí para que você possa ter mais paz. Mas quando a gente fala de rotina de estudo, o que precisa acontecer? O que geralmente acontece? Vamos lá. A mãe coloca o filho para fazer lição de casa. É 15 minutos de briga para a criança ir para fazer lição de casa. Outra meia hora brigando para fazer a lição de casa. E 15 minutos porque ele não fez alguma coisa, veio algum bilhete na agenda e o caos, né, foi instaurado. Gente, não existe mágica. A gente precisa treinar as crianças. Quando você pega um trabalho novo, você não tem que muitas vezes ensinar o seu cliente o que ele precisa fazer para que o seu funcione, o seu trabalho funcione. Muitas vezes não é assim. Por exemplo, eu fiz toda a minha logomarca com uma profissional da Mãe Fila. Eu fiz. E ela precisou me ensinar tudo o que eu tinha que fazer. É a mesma coisa você com seu filho. Você precisa ensinar com muita calma. Que existe um horário. E depende da idade do seu filho, você pode entrar num acordo com ele qual vai ser o melhor horário. E vai negociando horário, vai negociando o tempo que vai ficar sentadinho ali fazendo, vai negociando que vai ter dia que ele vai fazer sozinho, porque ele já está grandinho, ele precisa fazer, ter independência. Passo a passo, passo a passo. Mas o que mais atrapalha na hora da lição de casa é iluminação indevida, ou seja, ou a criança está forçando as vistas demais para enxergar, porque no lugar não está muito iluminado, ou está tão iluminado que também reflete. Né? Excesso de tempo de tela dói as vistas, enfim. Outra coisa que acontece, barulho. Gente, eu dou aula online, dou aula presencial também. Então, eu sei bem o que está explicando para o aluno e tudo que podia acontecer naquele horário acontece. É cachorro, é gato, é papagaio, é primo, é vizinho, é mãe, é pai, é vó. Todo mundo resolve. Fazer um lanche na cozinha, escutar uma música, chamar o pobre coitado do aluno, passar na frente, falar: oi! Gente do céu. Cadê a concentração do coitado? A gente faz o quê? Você quer que o seu filho faça lição de casa enquanto você está vendo novela? É? Você quer que seu filho faça lição de casa enquanto você está no telefone? É difícil, gente. Ele não é um mini adulto. Ele não sabe separar. E se você estiver vendo novela, ele entende que ele também precisa ver novela. Se você estiver falando no telefone, ele entende que ele pode mexer no celular. Então, hora da lição de casa é hora da lição de casa. Se você precisa trabalhar, você não pode estar trabalhando com ele do lado, fazendo a lição de casa. A lição de casa precisa ser feita num lugar mais adequado. Thaís, mas eu trabalho o dia inteiro. Chega às 8 horas da noite, eu não consigo fazer lição de casa com ele. Tá. Então, às vezes, é necessário um auxílio. Porque concorda comigo que se a criança estuda de manhã ou à tarde, independente, 8 horas da noite, ela já não vai estar com ânimo nenhum para fazer lição? E você também não, porque você vai estar cansada. Aí, faz a lição de que jeito? Ou de qualquer jeito, ou aos trancos e barrancos, ou gritando, ou quando não, que eu pego demais, o pai ou a mãe faz a lição de casa pro fulano. Gente, eu quero chorar. Eu quero chorar. Eu já peguei a apostila inteira de aluno com letra da mãe e do pai. Aí você pergunta assim pra ele. Eu, como professora, eu conheço letra de aluno. Que letra é essa aqui? É minha. Nossa!
que aconteceu? Que hora você escreveu isso aqui? Porque pega lá seu caderno da escola pra você ver a diferença. Aí a cara cai, né? E o duro é quando a mãe defende. Gente, não faz isso. Não faz isso. Vocês estão criando pequenos monstrinhos se vocês fizerem isso. É melhor mandar para a professora. Prezada professora, devido ao trabalho intenso, não conseguimos realizar. Daqui a pouco eu já leio aqui. Não conseguimos realizar a lição de casa na data. Peço que me envie de novo ou que permita que façamos no final de semana por X motivo. Tá? É mais fácil e é mais correto. Deixa eu só ler que alguém mandou aqui. Responde, viu, Viviane? Responde. Responde. Não, não tenha medo. Acontece. Acontece, Viviane. Assim, é normal que as mães não tenham tempo de acompanhar a tarefa. É normal. Ai, obrigada, Viviane. Obrigado. A professora que mora em mim manda um beijo para você. Porque é mais comum do que vocês imaginam, tá? É mais comum. Mas, assim, é normal, tá? Viviane, não ter tempo de fazer lição de casa. É normal. Isso eu tô falando, às vezes, de mãe que tem um filho. A gente tem mãe com dois, três, quatro. Então, é normal. E quando a gente tem dois, três, quatro, a gente precisa da rotina. E a gente precisa ensinar autonomia para eles, independência. Então, poxa vida, não estou com tempo. Essa semana eu tenho só reunião. Estou para fechar um negócio grande. Conversa com a professora, gente. Conversa com a professora. Eu sempre peço para as mães que fazem a mentoria com a gente, mantém canal aberto de comunicação com a escola. Mantém canal aberto. Elas passam, às vezes, mais tempo com o filho de vocês do que vocês. Então, é importante trocar informações. Porque se eu, como professora, recebo de uma mãe a notícia, professora, essa semana vai ser bem complicado, aconteceu uma situação pessoal aqui que está complicando para a gente, eu não vou conseguir fazer a lição com ele durante a semana, gente, com carinho, a gente já auxilia, já manda para a mãe. Informaremos todas as lições de casa, mas o prazo para o fulano é até tal data. Pronto. Porque quando a professora sabe que ele não vai fazer, para que ela vai mandar bilhete todo dia? Não fez, não fez, não fez, não fez, não fez. Eu vou olhar aqui, vou ler no meu computador aqui, só vou virar a cara só um minutinho. Viviane, eu acredito que você fazia certo, porque senão a professora falava. E hoje a gente tem poucos alunos com essa autonomia. Não estou falando que é para a gente largar, para ele se virar. Você deve saber como foi duro para você fazer tudo sozinha. O que a gente está falando é para a gente ensinar essa autonomia. A gente anda, a gente leva de mão dada até um certo ponto. Não é assim que funciona? Você, quando ele era pequenininho, né? Levava ele de mão dada, bonitinho para a escola. Eles vão crescendo, eles querem soltar a nossa mão. Querem ser independentes. Eles vão crescendo e eles não querem nem parecer às vezes, do lado da gente. É a autonomia que você vai ensinando e você vai confiando. Não é para deixar fazer sozinho a ponto de você depois descobrir que ele só copiou o enunciado. Sim, pasmem, tem alunos que são espertos pra caramba. Sabe que a mãe está correndo, sabe que a professora só passa avistando e ele simplesmente copia o enunciado. Ou seja, para quem bate o olho, tum, 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 tá feito. Tá feito. Como que a gente evita isso? Porque eles são espertos, viu? Olhando. Então, assim, eu tenho tempo de fazer a lição do lado. Faz, acompanha. Ah, não tenho. Instrui para fazer. E vai pedindo para te mostrar, se o seu trabalho permitir que ele te mostre. Né? Ah, não, eles ficam sozinhos em casa, com a minha mãe olhando, com a avó olhando, e minha mãe já não entende mais. Então, eu tenho que conferir. Então,
pede para fazer e chega à noite e confere. A conferência é conferência mesmo, vê se fez. Tranquilo. Tá? Então, essa parte da rotina, do hábito de estudar, não é mágica. Ela precisa ser diariamente treinada. Tá? Precisa ser diariamente treinada. E eu confesso que eu acho que eu falei demais. E eu gostaria de ver se vocês têm alguma dúvida, alguma situação que vocês queiram colocar para a gente poder ajudar. E aí, no finalzinho, eu dou algumas informações aí para vocês. Thaís, não é o meu caso, porque eu tenho uma filha só. Mas eu sempre tive, assim, vizinhos, enfim, pessoas próximas a mim com mais de um filho. E eu tive uma irmã. Você acha que é ruim o irmão mais velho ajudar o mais novo? Às vezes a diferença é até pequena, mas você acha que isso pode ser um peso para aquele irmão mais velho que ajuda de alguma maneira o mais novo fazer uma atividade na escola, alguma coisa assim? Isso é família. Isso é família. O que a gente precisa fazer, lógico, ele falou do peso, né? Não pode ser assim, nossa, você precisa ajudar. Tira se você precisa, sabe? Bronca. O que deve acontecer é, eu preciso muito da sua ajuda. E se você me ajudar, a mamãe vai poder fazer situação X, Y, Z. E também precisa ver a afinidade dos irmãos. Tem irmãos que não se tocam, não se olham. Aí você não vai querer que um ajude o outro. Agora, se existe uma relação harmoniosa entre a família, se a idade permite, gente, vira uma brincadeira. A lição de casa vira um prazer. Né? A lição de casa vira um prazer. Então, tudo é da forma que se coloca. Se você impor, guerra na certa. Agora, se houver um tratar, é família. É família, né? Irmãos, gente, é tudo de bom quando eles se ajudam. E é uma construção, né? Deixa eu ver aqui da Gabi. Gabi, enquanto você puder escutar as suas amigas com filhos, você vai ajudá-las muito, viu? Vai ajudá-las muito. Porque o que elas mais têm são pessoas para criticar. É o que a mãe mais tem, né? Tipo, às vezes ela chega cansada no trabalho ou na roda lá de amigas. Ai, estou exausta porque meu filho, sei lá, não tá me obedecendo. Nossa! Em vez dela escutar apoio, tipo, nossa, o que tá acontecendo e tal, ela só toma bordoada. Gente, não é brincadeira. Eu recebo muita mãe e muito pai chorando. E eu falo, por que que chegou para mim só agora? Essa é a minha dor, minha vontade de abraçar e deixar chorar no meu colo à vontade. Mas eles são bem grandinhos, a gente não pode colocar no colo. Mas a gente pode abraçar. E sendo online, eu choro junto, gente. Eu choro junto. Por quê? Porque totalmente sobrecarregado. E eu escutei a fala de um pai que até hoje me arrepia. Ele falou assim, Thaís, as pessoas mandam meu filho calar a boca na minha frente. Eles não entendem que o meu filho é hiperativo. Eles acham que meu filho é mal educado. Ai, como me doeu isso. Como me doeu isso. E aí a gente conseguiu, né, fazer todo o processo de atendimento, conseguiu estar acompanhando, o aluno está comigo e as melhoras, graças a Deus, são maravilhosas, mas é muito trabalho. Então, é muito legal que você não é mãe, mas você está aqui escutando dores que as mães costumam sofrer, e eu tenho certeza que você vai ser aquela amiga que acolhe e que vai ser assim, nossa, maravilhosa para essas mães, viu? Eu não sei se Marília Viviane tem mais alguma dúvida.
Se as meninas não tiverem dúvida, Cláudia, eu vou só, então, deixar um recado, então, para vocês. Minha obrigada pelas mensagens aqui no chat. Mesmo para quem for assistir depois, né, a gravação, o grupo de apoio, eu não fico colocando as coisas lá. Ah, por quê? Porque ele é de apoio para as mães, tá? Perde um pouco o sentido se eu ficar mandando um monte de coisa, que aí eu não vou ser apoio, eu vou ser encheção. Então, pode falar para as meninas, dúvidas, pode colocar, que eu respondo. Ai, a minha dúvida, ela é muito, assim, particular, eu não queria tocar no assunto no grupo. Manda no individual, só me avisa que você pertence àquele grupo, por favor, tá? A gente vai fazer o máximo para poder te ajudar. Tem também o nosso Instagram, que eu sempre estou postando alguns vídeos para auxiliar, algumas informações. E no canal do YouTube, talvez até sexta, vai sair uma série sobre TDAH. Então, quem tiver aí filhos com TDAH, vai ficar bem bacana para auxiliar vocês. Tá? E o que a gente puder ajudar, só gritar. O grupo que a Thaís está falando foi um dos 2 benefícios que ela deixou aqui para a gente. Aqui é um grupo do WhatsApp que ela vai tirar dúvidas pedagógicas, né, sobre ensino. Até fevereiro ela deixou esse grupo aberto de graça para os profissionais da plataforma, então vocês podem entrar lá, abordar essas questões, agora que está próximo de começar as aulas, né? E a outra coisa que ela até colocou aqui na apresentação agora, ela tem a multidisciplinar 360 graus, né? Esqueci do tempo. Essa plataforma, a Thaís tem alguns planos para suporte, né, de alunos, de pais também, é certo dizer isso? Tem a parte dos pais, né, e a parte dos alunos também, e a turma do pré-vestibular. Isso, é da alfabetização ao pré-vestibular, a criança tendo algum transtorno ou não, alguma defasagem, e aí a gente pode dizer que é tipo uma explicadora, para colocar assim um comparativo. Eu sei que é muito mais do que isso, mas... O grupo de pais, a gente fala que é um grupo de mentoria. Então, conforme os pais vão colocando as dúvidas, a gente vai respondendo. E a gente tem também... Deixa eu só pegar uma bichinha aqui. Gente, olha, o filho cresce, mas deixa a criança pequena aqui pra gente. Mentoria, e tem aulas específicas e exclusivas para aqueles pais. Então, elas ficam gravadas, também ocorrem ao vivo. Então, algum assunto que está doendo para muitos pais, a gente grava aulas para que possa auxiliar. E tem todo um suporte individual, tá? Então, muitas vezes tem pais que estão no grupo Titã, que é o grupo dos pais, mas preferem um atendimento individual. Não há problema nenhum. O importante é que esse pai e essa mãe seja mentorado e não sofra. Tá. E aí, eu vou botar aqui o link da plataforma. E aí que ela fez alguns planos especiais para a gente, para as profissionais que quiserem continuar esse acompanhamento com ela. E aí eu vou passar também isso tudo por e-mail para vocês de novo. Eu tenho colocado no grupo de WhatsApp. A Clarissa aqui tá com uma dúvida. Pode falar, Clarissa. Oi, desculpa estar de ponta cabeça, meu telefone está comigo. É o seguinte, eu sou uma dessas mães que trabalha com filhos, e eu queria dar um depoimento. A Thaís, ela hoje é mentora da minha filha de 14 anos. Eu conheci a Thaís há uns 9 meses, né? E eu juro que eu já estava entrando em desespero, porque, assim, tá, gente, a gente que empreende a mãe, a gente adapta a nossa vida toda em função da maternidade, vamos falar a verdade, né?
Porque na maioria das vezes a gente é forçado a empreender porque tem filho, não vamos falar real. Então, assim, eu com 4 filhos, eu fui forçada a empreender, tá? Bem, eu gosto de empreender, sempre fui empreendedora, mas não tinha outra saída. Então, a gente adapta tudo, inclusive o nosso negócio, à vida familiar. É, e eu já não sabia mais o que adaptar, eu não sabia mais o que fazer, porque grande parte da minha preocupação diária era o que que a minha filha ia fazer, o que que ela ia aprontar naquele dia ou naquela semana. Porque eu não tenho assim o que reclamar dos meus filhos, nem a mais velha e tal, né? Que deu esse problema que fez eu conhecer a Thaís, mas eu não sabia mais o que fazer, porque não era a escola o problema, podia ser a pandemia, podia, mas a gente, como mãe, chega uma hora que a gente se sente impotente, né? Igual a gente dá uma bronca, a gente dá 10 mil vezes. Chegar outra pessoa e falar a mesma coisa, não precisa nem gritar, a gente precisa descabelar, né? Para poder alguém ouvir, ninguém ouve. Aí eu falei assim, não sei mais o que fazer, eu não sei, porque assim, a vontade da minha filha, quando ela se abriu, era de abandonar a escola. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Então, assim, eu queria falar com vocês que, assim, com todo esse carinho e amor, porque eu vejo que é com muito amor mesmo que a Thaís fez esse trabalho, hoje eu consigo trabalhar normalmente, né? Hoje eu consigo voltar à rotina. Os próprios irmãos mudaram entre si por causa disso. A minha família voltou a ficar com essa harmonia que a gente tinha antes da pandemia, né? E não é fácil, assim, até hoje eu não sei exatamente qual é a dificuldade da minha filha, assim, a gente está estudando, né, Thaís? E ela, então, assim, a Thaís fez um trabalho que não é só para criança, não. Ela dá um suporte para pai, para mãe, para responsável, que eu nunca tive, tá? Então, eu agradeço muito a Thaís e queria dar o meu depoimento. Desculpa se eu alonguei um pouco. Obrigada, Clarissa. Não, é bom porque a gente vê assim na real qual é o impacto, né, dessa ajuda. E eu também nunca soube desse acompanhamento com as mães, né, com os pais, com a família. Eu sempre achava que era como a explicadora, que você mandava o filho, e aí ela ajudava a fazer, né, os trabalhos de casa lá, e depois a criança voltava. E aí a gente vê o quanto que a gente impacta, né? Ou somos impactados pela criança na escola, pelas dificuldades. É que um professor particular, porque aqui em São Paulo a gente chama de professor particular, explicador, ela vai fazer só a questão da dificuldade pontual mesmo. Não vai olhar para o que está causando essa dificuldade, né? Não vai dar um feedback para os pais. Então, eu tenho vários planos, porque esses planos foram criados a partir da necessidade das famílias, né? Não foi da noite para o dia que a gente criou essas coisas. São quase 10 anos trabalhando, tirando o aluno assim, de situações terríveis, de não alfabetização, né? Então eu trabalho com DI também. E o que eu mais tenho, assim, talvez a minha maior dor é que chega para mim muito tarde. Por que muito tarde? Não dá para salvar? Dá para fazer muita coisa. Mas a criança e a família já sofreu demais. Isso me dói, né? Então, quando a mãe é bem orientada, ela sabe quando ela precisa buscar ajuda para o filho, ela sabe o que fazer, porque muitas vezes o filho faz 10 mil terapias. Só que nenhum profissional chega para essa mãe e explica a prática da coisa. Explica a prática. Então, assim, é muito bonito falar nomes, assim, difíceis para a mãe. Ela não sabe o que é. Ela não sabe. Então, assim, ter um atendimento para o aluno e ter um atendimento para os pais faz toda a diferença. Faz muita diferença. Sim. São muitos testemunhos que daria para contar aqui. Faz mesmo.
Bom, eu coloquei. Vocês têm mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu coloquei um link aqui só para a gente dizer como fazer nossa nuvem de palavras agora de como a gente está saindo dessa conversa. Para a gente mostrar também para Thaís o nosso sentimento, né? Agora que a gente está aqui no online, assim é mais fácil. Aí botei aqui o último linkzinho para vocês responderem uma palavra só. E aí eu compartilho aqui a nuvem. Eu tô tentando tirar o print, mas eu não tô conseguindo tirar o print da tela. Se alguém Ah, tirar, tá. Vou botar aqui Vou colocar aqui para vocês a nuvem e aí a gente tira o print. que bom que deu esperança para alguém. Muito bom. Vou parar aqui para a gente tirar então o nosso print. Está todo mundo. A Rosana acabou caindo. É. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vou tirar. E acho que a Cláudia travou. Eu ia perguntar isso. Acho que ela travou, Thaís. Deu uma travada, né? Foi. Voltou. Gente, eu fui dar print. Alguém dá print na tela que não deu certo daqui. Deixa eu ver se eu consigo. O meu tava falhando a hora que dava print. Gente, que horror. Se foi. Eu vou passar para. Eu passo para você, Cláudia, vou deixar. Ai, obrigada. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Thaís, muito obrigada. Obrigada Nossa, assim, é um alívio que dá muito grande, assim, a gente não se culpar. E a gente vê que, quando a gente vê que o nosso sentimento é normal, né? Já é um caminho andado aí para a gente se sentir melhor e as coisas fluírem melhor também, né? Sim, precisa. As mães não têm culpa e elas precisam saber disso e elas precisam saber que tem solução para tudo. Então, é devagar, não existe nenhum tratamento milagroso, gente. Se alguém perguntar, eu transformo tudo. Vai devagar, é um passo a passo, né? E dá tudo certo. Obrigada, é isso aí. Obrigada, gente. Obrigada a vocês, foi ótimo, adorei. Foi ótimo, também adorei. Obrigada, Thaís. Um beijo. Obrigada. Depois eu passo um e-mail para vocês. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. É.